Diretamente de Serra Negra do Norte, o correspondente Donaldo Nazário Serra traz as notícias mais relevantes, conectando você aos acontecimentos que impactam a vida de toda a população. O Corpo de Bombeiros da região do Seridó foi acionado para combater incêndio na zona rural deste município. No final de semana, foram registrados 2 focos de incêndio, um na comunidade rural do Pintado, outro na proximidade da Fazenda Cacimbas. Os incêndios estão destruindo a vegetação nativa aqui do município, também ameaçando a vida dos animais e prejudicando a saúde dos moradores da zona rural. O Corpo de Bombeiros contou com o apoio e ajuda de voluntários aqui do município de Serra Negra do Norte, quando também o prefeito municipal Acásio Santos de Brito, ele esteve acompanhando atentamente os trabalhos da equipe do Corpo de Bombeiros sob o comando do Coronel Lima Verde, na zona rural do município. As causas dos incêndios ainda são desconhecidas. As autoridades orientam a população a redobrar os cuidados e evitar também práticas que possam prejudicar e provocar queimadas, especialmente neste período de clima seco e de altas temperaturas. Tarde de sábado, estou aqui ao lado do Coronel Lima Verde, do Corpo de Bombeiros, da Brigada Contra Incêndios. Quero agradecer, Coronel, pela sua equipe, pelo seu empenho. Hoje, mais uma queimada aqui, motivo de muita preocupação para a gente, mas o senhor prontamente tem atendido aos chamados da nossa coordenadora de Defesa Civil. A equipe aqui está, graças a Deus, já terminando de conter um incêndio aqui próximo das lajinhas aqui na Fazenda Cacimbas. Eu que agradeço, prefeito. É muito importante que a população ela esteja interagindo juntamente com o meio ambiente e também com o Corpo de Bombeiros no tocante aos incêndios florestais. É muito importante para que as pessoas saibam que não devem tocar fogo nem fazer nenhum tipo de limpeza utilizando fogo, porque pode ocasionar grandes incêndios florestais. Uma representação da Câmara Municipal de Vereadores de Serra Negra do Norte esteve participando do primeiro encontro de sustentabilidade e meio ambiente do Legislativo Potiguar, fato este que aconteceu sexta-feira passada na capital do estado, em Natal. O encontro foi realizado no auditório Cortez Pereira, da Assembleia Legislativa aqui do estado do Rio Grande do Norte. Em Serra Negra do Norte, 3 vereadores estiveram participando do evento: Ana Carine da Nóbrega, do PSDB, Vânia Fernandes de Medeiros, do PSDB, e o presidente da Câmara, o vereador Jário Flauzino, do Partido Verde. Foi um momento muito importante e proveitoso, tendo como objetivo discutir e tratar assuntos relacionados ao meio ambiente, como também políticas públicas no tocante à crise hídrica e de segurança hídrica do semiárido. De Serra Negra do Norte, Donaldo Nazário Serra. Agora, fique com o editorial da notícia. Uma análise precisa e reveladora dos fatos, com a imparcialidade, clareza e único compromisso com a verdade. Olá, bem-vindos a mais uma conversa detalhada aqui no nosso espaço. Hoje a gente mergulha numa situação bem particular lá em Serra Negra do Norte, no Rio Grande do Norte. É uma história, assim, com 2 frentes acontecendo quase ao mesmo tempo. De um lado, aquela imagem forte, né? Bombeiros, voluntários lutando contra incêndios na zona rural. A vegetação da Caatinga sofrendo bastante ali. E do outro lado, um movimento mais, digamos, nos bastidores políticos. Vereadores da cidade participando ativamente de um encontro estadual sobre sustentabilidade e com foco numa questão crucial para a região: a água. As nossas fontes aqui são notícias recentes, da imprensa local mesmo, e alguns relatos que capturam bem esses 2 momentos, sabe? A tensão do combate ao fogo e, ao mesmo tempo, esse engajamento nas discussões ambientais lá em Natal. O nosso objetivo hoje é tentar entender não só o que aconteceu nesses incêndios, como a comunidade reagiu, mas também como essa emergência se conecta a um esforço maior, mais estratégico, para lidar com os desafios ambientais que são a cara do semiárido, especialmente a segurança hídrica, né? Vamos tentar ligar os pontos aqui. Então, começando pela urgência, o fim de semana passado foi de alerta máximo em Serra Negra. Vários focos de incêndio surgiram na zona rural. Os relatos mencionam especificamente a comunidade do Pintado e também uma área perto da Fazenda Cacimbas, conhecida lá como As Lajinhas. Pelo que as notícias indicam, a situação exigiu uma mobilização bem rápida, né? E considerável, parece. Com certeza.
E é importante a gente dimensionar o que esses incêndios representam no contexto do Seridó. Não é só a paisagem que fica marcada, sabe? A vegetação nativa da Caatinga, que já é super adaptada a condições extremas, quando queima, nossa, leva muito tempo para se recuperar. Isso impacta direto a fauna local. Os bichos perdem abrigo, fonte de alimento. É complicado. E tem o lado humano, claro. A fumaça, a fuligem prejudicam demais a qualidade do ar. Afeta a saúde dos moradores da zona rural, que estão ali na linha de frente, né? Um detalhe importante que as fontes ressaltam é que a causa desses focos ainda não foi determinada. Está sob investigação. Isso sempre deixa uma pulga atrás da orelha sobre prevenção, né? E como foi a resposta a essa emergência? Quem entrou em ação? Como foi essa mobilização? Olha, a liderança do combate ficou com o Corpo de Bombeiros, da Regional do Seridó, sob o comando do Coronel Lima Verde. Eles foram acionados e coordenaram as operações no terreno. Mas o que realmente chama a atenção, e as fontes destacam isso, foi a participação ativa da comunidade. Muita gente, voluntários de Serra Negra do Norte, se apresentaram para ajudar. Trabalharam lado a lado com os bombeiros. Isso mostra uma força comunitária, assim, impressionante. Essa colaboração entre a força oficial, os bombeiros e os moradores locais, isso é algo comum nessas situações por lá? Ou talvez indique algo sobre a intensidade do fogo ou a capacidade de resposta imediata? Olha, o voluntariado é uma característica muito forte em muitas comunidades do interior, né? Principalmente diante de adversidades como essa. No caso de incêndios em áreas rurais, que podem se espalhar rápido em locais de difícil acesso, essa ajuda da comunidade é, muitas vezes, crucial, fundamental mesmo. Talvez a intensidade dos focos tenha exigido essa união de forças, sim. Mostra, por um lado, a capacidade de mobilização do pessoal, mas também pode sinalizar que a estrutura oficial, por mais dedicada que seja, às vezes precisa desse complemento para dar conta da extensão do problema, né? Em áreas vastas, com vegetação seca. Faz sentido, faz todo sentido. E as fontes mencionam que o próprio prefeito, Acácio Brito, esteve na zona rural acompanhando os trabalhos de perto. E a coordenadora de defesa civil do município também teve um papel ali fundamental no acionamento rápido das equipes. Parece que houve uma coordenação em vários níveis, então. Exato. E essa presença das autoridades locais no local do incidente é simbólica, claro, mas também é prática. Ajuda a coordenar recursos, demonstrar apoio para quem está lá na linha de frente, combatendo o fogo. Nesse contexto todo de resposta, surgiu uma mensagem muito importante de prevenção que veio do Coronel Lima Verde. Ele fez um apelo direto à população, não só pedindo colaboração com os bombeiros, mas focando num ponto crítico: o perigo de usar fogo para limpar terrenos. Ah, a famosa limpeza de roçado com fogo. É impressionante como essa prática ainda persiste, né? Mesmo com tantos alertas, tantos problemas que causa. Quase cultural em algumas áreas, infelizmente. Pois é, e o coronel foi enfático, sabe? Essa prática é uma das principais causas de grandes incêndios florestais na região, principalmente nesta época do ano. O apelo dele é para que as pessoas abandonem esse método de vez, porque o risco de perder o controle é altíssimo, ainda mais com o clima seco e as temperaturas altas que a região está enfrentando agora. É um chamado à consciência, né? A responsabilidade individual, e que ecoa forte depois de um evento como esse. A orientação oficial é clara: cuidado redobrado e evitar qualquer uso de fogo que possa gerar uma nova queimada. Um recado direto e muito, muito necessário. Mas aí, o curioso é que quase no mesmo instante em que a comunidade estava nessa batalha real contra as chamas, com um cheiro de fumaça no ar e tudo, tinha outra movimentação acontecendo. Mais silenciosa, talvez, mas igualmente importante. Lá em Natal, representantes de Serra Negra do Norte focados em discussões de longo prazo. Como foi isso? Conta mais. Isso mesmo. Enquanto a emergência rolava lá no interior, uma delegação da Câmara Municipal de Serra Negra do Norte estava participando do que foi chamado de primeiro encontro de sustentabilidade e meio ambiente do Legislativo Potiguar. O evento aconteceu na Assembleia Legislativa, na capital, e o fato de ser o primeiro encontro com esse foco específico já é por si só um sinal interessante, né? Indica que a pauta ambiental está ganhando mais espaço formal na agenda legislativa do Estado. Parece que está começando a ser levada mais a sério formalmente.
E quem representava a Serra Negra nesse encontro? Tinha gente de vários setores, partidos? A delegação era interessante porque mostrava uma certa diversidade partidária em torno do tema, o que é bom. Estavam presentes as vereadoras Ana Carine da Nóbrega e Vânia Fernandes de Medeiro, as duas são do PSDB, e junto com elas o presidente da Câmara, o vereador Jairo Flauzino, que é do Partido Verde, o PV. Ter representantes de partidos diferentes, incluindo o presidente da Casa Legislativa Municipal, nesse tipo de evento, sugere que a preocupação ambiental está começando a ser vista como algo acima das divisões partidárias. Pelo menos lá em Serra Negra do Norte, parece que sim. Isso é um bom sinal, sem dúvida. E qual era o foco principal desse encontro? As fontes mencionam que foi muito importante e proveitoso, mas o que estava em jogo ali, na prática? O que se discutiu? Bom, além das discussões gerais sobre meio ambiente, que são sempre válidas, né? Mas o ponto que mais chamou a atenção, e que as fontes destacam bem, foi o debate direcionado para políticas públicas sobre a crise hídrica e a segurança hídrica no semiárido. Esse foi o ponto central, parece. Ah, então o foco foi crise hídrica. Isso é chave, porque conecta tudo, não é? A seca que piora o risco de fogo, a necessidade de planejar o uso da água, a própria sobrevivência na região. Faz todo sentido eles terem direcionado a discussão para aí. Exatamente. E quando a gente fala de segurança hídrica no Seridó, não é só garantir água na torneira das cidades, né? A discussão é muito mais ampla que isso. Envolve a resiliência da agricultura familiar, que é a base econômica de muitas comunidades ali, envolve a sustentabilidade da pecuária também, envolve a preservação dos remanescentes da caatinga, que dependem dos ciclos de água, né, dos ciclos hídricos específicos, e, claro, envolve a saúde pública e a própria viabilidade de viver na região a longo prazo, especialmente num cenário de mudanças climáticas que tudo indica tende a agravar os períodos de estiagem. Entendi. Então, discutir isso a nível estadual, com representantes de um município como Serra Negra, que vive essa realidade na pele, significa buscar o quê na prática? Que tipo de políticas poderiam surgir daí? Olha, as possibilidades são várias e provavelmente foram debatidas lá nesse encontro. Pode ir desde o investimento em infraestrutura hídrica mais tradicional, como adutoras, sistemas de abastecimento, até soluções mais, digamos, inovadoras e adaptadas à realidade local. Por exemplo, tecnologias de dessalinização de pequeno porte para comunidades rurais que têm acesso a poços de água salobra, ou o reuso da água, que ainda é pouco explorado, ou até mesmo políticas de pagamento por serviços ambientais, o PSA, sabe? Para agricultores que adotam práticas de conservação do solo, da água, ou que preservam áreas de nascentes, matas ciliares. Discutir isso em Natal significa levar essas demandas locais para um fórum onde se pode pensar em políticas estaduais, em fontes de financiamento e em arcabouços legais que apoiam essas iniciativas lá na ponta. Fica claro como essa discussão política, mesmo parecendo distante da fumaça dos incêndios lá na zona rural, está totalmente conectada à raiz do problema. Ou pelo menos a uma das raízes importantes, né? A vulnerabilidade ambiental, que é intensificada pela questão da água. Perfeitamente. A crise imediata dos incêndios, que é agravada pelo tempo seco, e essa discussão estratégica sobre segurança hídrica são, na verdade, duas faces da mesma moeda. Qual moeda? A da necessidade urgente de construir resiliência no semiárido. A participação da delegação de Serra Negra nesse encontro mostra uma consciência política de que não basta só apagar incêndios literalmente falando. É preciso pensar e agir sobre as causas estruturais que tornam a região tão suscetível a esses eventos e a outros impactos ambientais. Então, se a gente junta as peças, de um lado temos a ação reativa emergencial, bombeiros, voluntários no combate direto ao fogo. Uma demonstração clara de solidariedade, de resposta rápida da comunidade. Do outro lado, quase em paralelo, uma ação proativa de planejamento, representantes políticos buscando soluções de longo prazo para a sustentabilidade da região, com foco especial na água. É uma dinâmica bem interessante essa que as fontes revelam, né? Sim, e o ponto-chave que emerge dessa análise é justamente a importância de equilibrar essas duas pontas. Não dá para ter só gestão de crise, apagar incêndio o tempo todo. Nem dá para ter só planejamento de longo prazo sem ter capacidade de resposta imediata quando a crise bate na porta.
Uma coisa precisa alimentar a outra, sabe? A experiência da crise, a visão da vegetação queimada, a mobilização da comunidade. Tudo isso pode e deve informar as discussões políticas sobre o que precisa ser feito, para evitar que isso se repita, ou pelo menos para minimizar os danos no futuro. E quais seriam as mensagens centrais que ficam, então, a partir dessas fontes sobre Serra Negra do Norte? Que a gente pode tirar disso tudo? Eu destacaria 2 mensagens principais, assim. A primeira é um reforço da responsabilidade individual e comunitária. O alerta do Coronel Lima Verde sobre não usar fogo para limpeza é crucial. Precisa ser levado a sério por todo mundo. A participação dos voluntários mostra a força da comunidade, sim, mas a prevenção ainda é o melhor caminho, sempre. A segunda mensagem é sobre a necessidade de ação política, estratégica e coordenada. O engajamento dos vereadores na discussão sobre segurança hídrica é um passo importante. Mostra que existe uma busca por soluções sistêmicas para um problema que é crônico na região. A combinação dessas 2 frentes, conscientização e ação local, junto com políticas públicas estruturantes, parece ser o caminho para aumentar a resiliência do semiárido. É um desafio complexo, sem dúvida nenhuma. Lidar com a emergência e, ao mesmo tempo, construir as bases para um futuro mais seguro e sustentável ali na região. Isso nos deixa com uma reflexão importante, não acha? Pensando nessa dualidade, resposta imediata versus planejamento a longo prazo. Onde é que está o equilíbrio ideal? Qual o peso da responsabilidade de cada cidadão na prevenção, como o simples ato de não atear fogo, em comparação com a responsabilidade do poder público em criar e implementar políticas robustas? Políticas de segurança hídrica, de manejo florestal adaptado à caatinga, de incentivo a práticas agrícolas sustentáveis. É uma pergunta difícil. Talvez não seja um ou, mas um e, né? As 2 coisas juntas. Provavelmente, mas a questão que fica é: como garantir que essas 2 esferas, a individual e a governamental, realmente se complementem de forma eficaz? E mais, será que a experiência concreta da comunidade se unindo para combater o fogo, essa vivência da emergência, pode de alguma forma influenciar ou dar mais força às discussões políticas sobre gestão ambiental? Como é que a gente transforma a solidariedade do momento da crise em participação cívica contínua na busca por soluções duradouras? São questões que esses eventos em Serra Negra do Norte nos provocam a pensar e que valem para muitas outras realidades no Brasil, com certeza. Com certeza. Questões que mostram como um evento local, como esses incêndios, está conectado a desafios muito maiores e a discussões fundamentais sobre o nosso futuro. Fica claro que a situação ambiental em Serra Negra do Norte e os esforços para lidar com ela, tanto na urgência quanto no planejamento, são um processo em andamento e que merece nossa atenção contínua. Essa foi a nossa exploração de hoje. Você acabou de acompanhar as principais notícias de Serra Negra do Norte com o correspondente Donaldo Nazário Serra, que há mais de 50 anos vem levando informação com seriedade, compromisso e credibilidade a toda a comunidade do Seridó do Rio Grande do Norte e da Paraíba.